Olá, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta e vamos começar hoje estudando aqui no seu programa Reavivados por Sua Palavra, a carta que Paulo escreve a Tito. São 3 capítulos, é uma carta muito interessante. Você é muito bem-vindo para este horário aqui, talvez você esteja na TV Novo Tempo, então às 7 horas, não é? Todos os dias de domingo a sexta e 5h30 da manhã aos sábados. Talvez você esteja em contato conosco através do Facebook, na página da TV Novo Tempo, ou do YouTube, que aparece aqui o endereço, Reavivados por Sua Palavra NT. Aqui nós temos um canal, você deve se inscrever no canal, e faça esse convite e clicar no sininho para receber as novidades do seu programa. A TV Novo Tempo e o programa Reavivados têm o objetivo de incentivar você a estudar um capítulo da Bíblia por dia. Um capítulo e mais outro capítulo, nós já estamos chegando quase no final da Bíblia. Estamos já em Tito, não é? Falta pouquinha coisa para a gente terminar. São 1189 capítulos e a gente volta para partir de Gênesis, depois que não acabar o Apocalipse, para que a gente tire outras lições. Cada vez que você for ler a Bíblia, você vai ver que você vai enxergar uma coisa diferente, porque a Bíblia é assim. Você não é mais a mesma pessoa, a Bíblia é a mesma palavra de Deus, mas ela tem uma porção de facetas, de ângulos, de lados, para você poder entender o grande amor de Deus, né? Não tem profundidade, não tem altura, não tem o grande amor de Deus, é infinito. Então aqui está uma palavra infinita, né? Embora as histórias sejam finitas de pessoas que viveram em tal a tal época, uma carta escrita para essa situação, aquela, mas o valor disto não é só para Tito. Terminamos aí a segunda carta, ou as 2 cartas, né, para Timóteo, e vimos que Paulo estava interessado em prepará-lo para ser um pastor melhor, para cuidar melhor da igreja. Mas quantas lições nós tiramos, não é verdade? Quantas lições nós tiramos para nós, e para muitos que não são pastores, não têm interesse em trabalhar nessa área, já trabalham em outra área, já tem uma vocação para outra área, um chamado para um outro setor. Então, a Bíblia é assim, é um livro maravilhoso que a gente pode tirar lições encantadoras. E a gente sempre vai aprender. Aqui, a carta de Paulo a Tito. Essa carta foi escrita entre as 2 cartas para Timóteo, entre as 2 prisões, né, de Paulo. Ele escreve essa carta e tinha enviado Tito para Creta. Creta tinha uma fama muito ruim, as pessoas eram muito mentirosas. Você chamar alguém de cretense é um palavrão. Até hoje é um palavrão evangélico, né? Você é um cretense, né? Não significa nada para nós, mas naquele tempo significava bastante. Era uma ofensa muito grande, não é? E os cretenses tinham esta fama de falsos, de enroladores, daqueles que vendiam ali numa caixa, né, um toca-fitas numa caixa e colocavam um tijolo. Você conhece uma história dessa, sempre tem uma história dessa por aí. Mas esta carta tem o objetivo de apoiar o trabalho, de incentivar e de aconselhar o trabalho de Tito como pastor. Então, olha, Tito, você está em tal lugar, faça isso, aquilo, e algumas coisas parecidas com a carta que Paulo escreveu, as cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Ele fala da lição da igreja também, ele dá uma saudação, Paulo, servo de Deus, sempre servo de Deus, de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele se autodenominava sempre apóstolo de Jesus Cristo. Ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele não andou com Jesus como os outros discípulos andaram, né? E por isso se chamavam apóstolos, ou eram chamados de apóstolos. Mas ele se considerava apóstolo porque ele foi chamado pelo próprio Jesus. Jesus fez o próprio chamado para ele. Agora ele está incentivando Tito, a quem ele já conhecia. Tito havia conhecido a palavra de Deus através de Paulo. Ele não era circuncidado, então ele era um gentil que se converteu, mas não era circuncidado, diferente de Timóteo. Ele trabalhava bastante entre os judeus, não é? Havia muitos judeus onde ele trabalhava. Então, esse é Tito, uma pessoa simples, querida. Paulo tinha o maior amor por ele e queria vê-lo como um grande pastor. E a carta vai se seguindo, tem as orientações, por exemplo, capítulo 5, o verso 5, digo melhor, são só 3 capítulos aqui, nós vamos ver o primeiro. Ele diz assim: por esta causa, a causa
de Jesus Cristo, né? Te deixei em Creta, para que pusesses em as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, vai lá, Tito, trabalha ali em Creta e nas cidades ali em volta, e você tem que buscar presbíteros ou pastores ou bispos que sejam assim, irrepreensíveis, nós precisamos ter. De uma só mulher, fidelidade é uma palavra séria, de um marido só, de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução, uma família que tenha equilíbrio. Agora, por trás de uma família que tenha equilíbrio, filhos, sempre há pais que se envolvem bastante. Nós temos como pais, eu sou pai, sou avô de duas lindas netas, a Tainá, que tem 15 anos, está na Alemanha, estudando ali, e a Isabela, que está em Canoas, lá no Rio Grande do Sul, com 4 meses, 5 meses, vai fazer 5 meses. Então a gente tem uma família, e por trás de uma família existe uma filosofia de vida. Alguns não têm filosofia nenhuma, nunca se prepararam para ter filhos, nem para ter uma família. Vão andando vida, conhecer alguém, vamos nos casar, agora vamos ter filhos e vão ter filhos, mas não tem uma filosofia de vida. Por isso que a Bíblia é importante, porque ela dá essa filosofia de vida. E ele diz assim, que os filhos sejam crentes em Cristo. E onde eles aprendem ou aprenderiam a ser crentes em Cristo? Com os pais. O pai é o sacerdote da família. Então, todo pai é um sacerdote da família, é um líder espiritual da família. Então, essa é uma mensagem não só para um pastor chamado Tito, mas para todos nós, pastores ou não. Nós somos líderes do nosso lar, como homens e como mulheres também. Somos líderes espirituais, mas a responsabilidade é masculina disso, sempre. Mas não há problema se uma mulher assumir, já que o marido não assume. Mas aí você já pode ver que há algum problema. Então, filhos crentes são fruto de um casal que trabalhou para que eles fossem crentes. Então, Paulo diz aqui, olha, que eles sejam crentes, não é? Sigam o exemplo dos pais, não sejam insubordinados, né? Porque é indispensável, 7, que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante. Isso é conosco, é um conselho para nós. Arrogância, né? Está sempre de sapato alto. Não dado ao vinho, porque o vinho, como já disse lá para Timóteo, o vinho era utilizado para purificar a água, um pouquinho de vinho, porque a água era terrível naquele tempo. Então, não dado ao vinho. Não beba o vinho além daquilo que você for usar para colocar na água e beber a água. É mais ou menos por aí. Uma pessoa que é dada à bebida alcoólica, ela não tem juízo perfeito. Ela vai tratar a esposa, ou o marido, ou as crianças, os filhos, ou os pais, de maneira irracional. A bebida tira isso, por isso que você não pode dirigir quando bebe. Existe isso, né? Não seja violento, olha, quantos lares aí que mulheres sofrem com violência. Então não é só para um pastor, já disse isso. Violência também contra os homens, contra os filhos, contra os idosos, não é? Isso é conosco, não seja cobiçoso, de torpe ganância, verso 8. Seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio. Uma mulher sóbria, um homem sóbrio. Justo, piedoso, tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, apegado à verdade. Não se vende diante da mentira, que é segundo a doutrina, a palavra. Então a palavra pode fazer uma bênção muito grande para o seu lar. Então esse conselho aqui, olha, vá à palavra, que é a palavra. Então aqui no próxima sessão desse capítulo, ele fala sobre as heresias, pessoas que falavam bobagem, pessoas que corrompiam casas inteiras. No verso 12 ele diz assim, foi mesmo dentre eles um seu profeta, lá de Creta, que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras e terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, o que acontece numa comunidade pode bater a porta de uma comunidade espiritual, pode bater a porta da sua família também. O que acontece em volta
de onde eu moro, né, na minha comunidade, vai bater na porta da minha família. Então eu tenho que estar preparado, não só da igreja. Então você vê como isso se aplica também à família? Então cuidado, não é? Vocês são mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, né? Aqui ele pode estar falando uma porção de coisas nesses ventres preguiçosos, né? Comem mal, ou tem preguiça para trabalhar, né? Alguma coisa nesse sentido. E ele vai terminando a carta aqui no verso 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então, nós temos pessoas verazes, né? Pessoas que aparentam ser o que são, esconder isso. Somos bons, de uma certa forma, mas por dentro nós estamos como pães bolorentos, né? É um sepulcro caiado. Em outro texto, Jesus fala sobre isso. Aparentam estar limpos, mas por dentro estão podres. Então, devemos cuidar como cristãos, como aqueles que querem ter uma vida feliz, saudável, em paz, querem ter o coração nas mãos de Cristo. As influências que entram na minha casa, e podem entrar não só pela porta, podem entrar pela antena, pelo fio do Wi-Fi. Então, que Deus abençoe você a ter controle, e Deus pode lhe ajudar a ter controle. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Pai querido, abençoe cada família, abençoe cada família, cada lar, cada um que está lutando para poder ter filhos crentes, filhos que estejam nas mãos do Senhor, e para isso vivam no amor. E tenham essas características apresentadas aqui para Tito. Fica conosco, dando-nos esta paz e esta alegria. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Espero você.